Salve, salve, simpatia! Vem comigo na tela, meu querido aluno, professor Tiago Vidal, para que a gente possa tratar dentro de ética e cidadania da chamada moralidade. Exatamente, moralidade que é considerado um dos princípios aplicáveis à administração pública. Ela aparece lá no texto constitucional, lá no artigo 37, caput da nossa queridíssima Constituição. Primeiro, antes de mais nada, moralidade é um princípio. Se você parar para analisar qualquer princípio que seja, ele será de um caráter abstrato, de um caráter, de uma generalidade muito grande. Por que eu sempre comento isso quando eu abordo a parte principiológica? Quando o aluno começa a estudar a parte principiológica, se ele começar a querer aprofundar a sua análise, vai se perder no caminho. Por que eu digo isso, professor? Porque para concurso público, você tem que fazer uma análise objetiva, tá? E eu costumo dizer, é o famoso cara crachá. Como assim, professor? Você olha para a cara, olha para o crachá. Bateu, conferiu, acabou. É exatamente esse o raciocínio que você vai levar para a sua prova. A partir do momento que você começar, né, eu vou cogitar em dar uma aprofundada aqui, aí você vai se apertar na hora da prova. Tá? Por quê? Porque os princípios, eles não são regras. Tá? Eu não tenho a ideia de regra, quando tem um conflito de regras, você aplica um em detrimento à outra. Já em relação à parte principiológica, eu analiso eles sob o critério da ponderação. Às vezes um princípio ele aplica com uma maior incidência, com uma maior relevância nesse caso concreto, às vezes ele é deixado um pouquinho de lado, às vezes os princípios eles se permeiam, tá bom? Então a parte principiológica é um terreno arenoso, você tem que tomar cuidado aonde pisa. Mas fica tranquilo que eu vou te mostrar exatamente como isso cai em prova, tá bom? Então vem para a tela. Se liga só. A atuação do servidor público, e em particular do policial, é constantemente observada e julgada pela sociedade. Mais do que a simples conformidade com a lei, deixa eu ligar a canetinha, senão eu sempre faço caca, né? Ó. Mais do que a simples conformidade com a lei, a expectativa pública recai sobre a retidão, a honestidade e a integridade da conduta estatal. O que significa isso, professor? Significa dizer que não basta só a lei, ok? Quando a gente estuda o código de ética, por exemplo, a gente fala, né, ó, a legalidade mais a finalidade, aí sim resulta em moralidade administrativa. Traduzindo essa equação, professor, não significa que só porque está na lei é moral. Além de existir a previsão legal, ter previsão na lei, eu preciso aplicar essa lei buscando alcançar um interesse público. Essa é a ideia de finalidade. Perceba, meu querido aluno, o nosso legislador, às vezes, ele não é muito técnico. Você tem que lembrar quem que legisla no nosso país, né? Atores, jogadores de futebol, às vezes o cara cai de paraquedas, né? Um youtuber, tá bom? O cara não tem uma preparação, uma formação técnica. Então, às vezes, eu tenho uma lei, mas a lei, ela não traz expressões muito, né, técnicas, ela abre uma margem para interpretação. Você vai pegar o texto da lei e sempre buscar aplicar esse texto legal ao interesse, à busca do interesse público. Legalidade mais finalidade. Se você tem o texto de lei buscando alcançar o interesse público, aí sim você fala em respeito à moralidade administrativa, a honestidade, a probidade, a lealdade exigida de todo agente público. Ok? É nesse cenário que o princípio da moralidade emerge como um dos alicerces fundamentais da administração pública, exigindo que a ação estatal não apenas seja legal, mas também ética e proba. Qual que é a ideia, né? Como eu já falei no início, a base do princípio da moralidade está lá no texto constitucional. O princípio da moralidade é um dos 5 princípios explícitos da administração pública consagrados no caput do artigo 37 da nossa queridíssima Constituição. Olha só o que diz o artigo 37. A administração pública, direta e indireta, de qualquer dos poderes, da União, dos Estados, do DF e dos municípios,
obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Tá bom, professor. Então a moralidade, ela ganha uma relevância tão grande na administração que ela está inserida no texto constitucional. Isto não significa dizer, repito, que estes 5 princípios são mais valiosos do que outros princípios. Quer ver só? 2 exemplos que são considerados por parte da doutrina como supraprincípios, superprincípios: supremacia e indisponibilidade do interesse público. 2 princípios que não aparecem explicitamente no texto constitucional, mas que são tão importantes quanto estes 5 aqui. Ok? Então, muito cuidado quando dá análise. Essa menção expressa eleva a moralidade ao status de princípio constitucional, exigindo que toda a gestão pública, incluindo a segurança pública, seja pautada por ele. Além da legalidade, né, essa distinção entre legalidade e moralidade despenca em prova, despenca. Eles vão tentar confundir, falar, é porque simplesmente pelo fato de constar na lei ser legal significa que é moral. Cuidado, tá? Eu já falei isso e a gente vai trabalhar essa ideia. Legalidade de um lado, moralidade. Professor, ambos são princípios. Sim, mas eu tenho que saber distingui-los na hora da prova. Um ponto crucial e recorrente das provas é a diferença entre legalidade e moralidade. Legalidade significa o quê, professor? O administrador público só pode fazer o que a lei autoriza. Sua atuação é vinculada à lei, é o mínimo exigido. Está na lei, beleza? Então, por exemplo, a atuação de um agente da vigilância sanitária. O cara ele pode chegar no supermercado do qual ele vai fiscalizar e cobrar imposto do dono do supermercado? Ah, professor, faz muito sentido, né? Por quê? Porque não está na lei. Dentro das atribuições definidas pela lei, a atuação do agente de vigilância sanitária para fiscalizar os produtos, ver se está tudo em conformidade, beleza? Quem cobra imposto, sei lá, é o agente tributário da prefeitura. Tem nada que ver com o agente da fiscalização sanitária. Isso significa o quê? Legalidade em sentido estrito. Só faz aquilo que existe dentro da previsão legal. Ok? Já em relação à moralidade, vai além da legalidade. Exige que a conduta do agente público esteja de acordo com a ética, honestidade, probidade e os bons costumes, visando sempre ao interesse público. Essa é a ideia de finalidade. Lembra lá que eu falei? Legalidade mais finalidade resulta em moralidade administrativa. Um ato pode ser legal, formalmente permitido pela lei, mas ser imoral, contrário aos valores éticos e à boa-fé. Perfeito? Então é plenamente possível que isso aconteça. Não significa dizer porque está na lei que automaticamente vai ser considerado moral. Tá? Nós já tivemos situações em que o agente público, o integrante lá do Congresso Nacional foi entrevistado uma vez, falou, por que o senhor utiliza o veículo oficial para levar o cachorro, o Lulu da Pomerânia? Olha que bonitinho, né? Um Luluzinho, tadinho, bonitinho. Levava o Lulu da Pomerânia para tomar banho no pet shop com o carro oficial. Falou, mas tá na lei, eu posso, a lei me confere a possibilidade, a prerrogativa de utilizar carro oficial. Tá na lei, mas será que é moral? O cara utilizar combustível, óleo, gastar o pneu do carro oficial para levar o Lulu da Pomerânia para passear, para tomar um ar, professor? Pensa bem, né, meu irmão? Então a ideia aqui é exatamente essa, que você consiga distinguir. Legalidade é uma coisa, moralidade é outra, que nem sempre, infelizmente, andam de mãos dadas, ok? O que implica moralidade administrativa? Exige que o agente público atue com probidade. Probidade no sentido de honestidade, tal. Honestidade de conduta, integridade de caráter. Busque o interesse público. Suas decisões e ações devem sempre visar ao bem comum e não a interesses privados ou pessoais. Essa equaçãozinha aqui vai salvar a sua vida. Quer ver? Legalidade mais finalidade é igual, aí sim você fala o quê? Em moralidade. Tá na lei? Beleza.
Tá na lei e você utilizou o comando legal para buscar o interesse público, beleza, isso significa que você agiu dentro do princípio da moralidade, tá? Essa equaçãozinha aqui, ó, salva a sua vida na hora da prova. Haja com boa fé e lealdade, né? Mais uma característica. Tenha um comportamento transparente, justo e sem intenções ocultas. Abstenha-se de favorecimentos e perseguições, não use o cargo para beneficiar ou prejudicar pessoas. Isso aqui é muito comum, direito administrativo. O sujeito utiliza suas prerrogativas para prejudicar o desafeto, para auxiliar o seu amiguinho, com a finalidade pessoal. Se é finalidade pessoal, se é finalidade que não busca o interesse público, essa conduta é moral? Não é, né, professor? E por fim, não menos importante, que respeite os valores éticos. Suas ações devem estar alinhadas com o que a sociedade espera de um servidor íntegro. Tá bom? Então, a moralidade, ela ganha um destaque, pois ela aparece no texto constitucional e justamente com a intenção de tornar jurídica. A partir do momento que ele é um princípio constitucional, você torna jurídica a exigência de uma atuação baseada na moralidade pelo agente público. Tranquilo? Espero que você tenha curtido. Grande abraço e até a próxima.